Saulo de Tarso nasceu em Tarso, na região da Cilícia, provavelmente entre os anos 5 e 10 depois de Cristo. Tarso era uma cidade próspera na atual Turquia, conhecida por sua vida intelectual vibrante e suas influências helenísticas. Saulo era um cidadão romano, uma vantagem significativa naqueles tempos, o que lhe conferia uma posição de destaque e proteção legal que seria crucial em sua vida futura. Desde jovem, Saulo foi educado com rigor. Seu pai, que era um fariseu e possivelmente um homem de posição, garantiu que Saulo recebesse uma educação sólida e tradicional. Com cerca de 13 anos, Saulo foi enviado a Jerusalém para estudar sob a orientação de Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos da época. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e moderada interpretação da lei mosaica. Essa educação formal fez com que Saulo se destacasse como um estudioso das Escrituras e um fervoroso defensor da lei. Durante sua juventude e início da vida adulta, Saulo se dedicou ao estudo e à prática rigorosa da lei judaica. Seu zelo pelos preceitos do judaísmo o levou a se envolver ativamente na perseguição dos cristãos. Um grupo que, na época, era visto como uma seita herética e uma ameaça à pureza da fé judaica. Os seguidores de Jesus, que se espalhavam rapidamente, eram vistos com desconfiança e hostilidade pelas autoridades religiosas e pelos fariseus, como Saulo. Com a ascensão do cristianismo e a crescente influência dos seguidores de Jesus, Saulo se tornou um fervoroso perseguidor dos cristãos. Ele acreditava que estava agindo em defesa da verdadeira fé e fez sua missão prender e punir aqueles que seguiam a nova seita. O apóstolo Estevão, um dos primeiros mártires cristãos, foi um exemplo significativo dessa perseguição. Saulo aprovou e consentiu a execução de Estevão, demonstrando seu compromisso com a causa que acreditava ser justa. A vida de Saulo estava, portanto, profundamente enraizada na tradição farisaica e na oposição ao cristianismo. Contudo, uma transformação radical estava prestes a acontecer. Em uma viagem para Damasco, com o objetivo de prender mais cristãos, Saulo teve um encontro sobrenatural que mudaria o curso de sua vida e da história cristã. No caminho para Damasco, enquanto viajava com um grupo de seguidores, uma luz resplandecente do céu brilhou ao redor dele, fazendo-o cair por terra. Essa luz era a manifestação da presença de Jesus Cristo. Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A voz, que Saulo reconheceu como a de Jesus, continuou: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Saulo, aterrorizado e cego pela luz, perguntou: "Senhor, que queres que eu faça?" A resposta de Jesus foi clara e direta: "Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer." Ao se levantar, Saulo descobriu que estava completamente cego. Seus companheiros o ajudaram a levar até Damasco, onde ficou em completa escuridão e jejum por 3 dias. Durante esse período, Saulo refletiu profundamente sobre sua vida e a revelação que acabara de receber. Ele estava em estado de total confusão e desespero, sem comer nem beber, mergulhado em uma nova percepção da sua missão e da verdade que acabara de descobrir. Enquanto Saulo passava por essa experiência intensa em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias que vivia na cidade. Deus falou com Ananias em uma visão, instruindo-o a ir à casa de Judas, na rua chamada Direita, e buscar Saulo de Tarso. Ananias, temeroso e ciente da reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos, hesitou. Mas Deus assegurou-lhe que Saulo era um vaso escolhido para levar o nome de Jesus perante as nações e os reis, e que ele seria um instrumento crucial para a propagação do Evangelho. Obedecendo à visão, Ananias foi até a casa de Judas, encontrou Saulo e, colocando as mãos sobre ele, disse:
Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele se levantou, foi batizado, e após comer, recuperou suas forças. Essa experiência não só restaurou sua visão física, mas marcou o início de uma transformação radical em sua vida. Saulo, que havia sido um perseguidor implacável dos cristãos, agora se tornava um dos mais fervorosos defensores da fé em Jesus. Seu encontro com Jesus e a recuperação da visão foram o prelúdio para sua nova missão como apóstolo e evangelista, alterando o curso da história cristã e levando a mensagem do Evangelho para muitos lugares ao redor do mundo. Após sua cura e batismo, Saulo imediatamente começou a pregar nas sinagogas de Damasco, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Sua transformação foi tão radical e surpreendente que muitos ficaram perplexos, pois conheciam Saulo como um feroz perseguidor dos cristãos. Entretanto, a pregação de Saulo era eficaz e em pouco tempo ele começou a enfrentar oposição dos judeus que não aceitavam a mensagem de Jesus. Nesse contexto de perseguições, surge um profeta com uma visão avassaladora que mudaria toda a história. A profecia de Agabo sobre os desafios iminentes que aguardam o apóstolo Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 10 e 11. Agabo, um profeta, vem até Paulo em Cesareia para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa profecia era uma advertência clara sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém. O gesto simbólico de Agabo, usando o cinto de Paulo para amarrar seus próprios pés e mãos, enfatizava a inevitabilidade e a natureza restritiva dos desafios que aguardavam Paulo. O profeta alertou que ele seria aprisionado pelos judeus em Jerusalém e entregue nas mãos dos gentios, indicando um período de sofrimento e perseguição iminente. Diante dessa revelação, é impressionante observar a reação de seus amigos próximos, que imploram para que ele evite Jerusalém, temendo as consequências prenunciadas. Apesar de receber essa profecia, Paulo estava determinado a prosseguir, demonstrando sua coragem e compromisso com o chamado que sentia do Senhor. Mesmo ciente dos desafios que o aguardam, ele mantém uma determinação inabalável em seguir o chamado divino. Essa profecia serviu como uma preparação espiritual e um lembrete de que o caminho à frente seria difícil, mas Paulo estava disposto a enfrentar os desafios em nome de sua fé. Sendo assim, ele seguiu adiante em direção a Jerusalém, convicto de que estava alinhado com o propósito divino para sua vida. Ao chegar a Jerusalém, Saulo procurou se encontrar com os apóstolos. Inicialmente, os discípulos estavam céticos e temerosos em relação a ele, lembrando-se de seu passado violento. No entanto, Barnabé, um dos discípulos, interveio em seu favor, contando sobre a conversão de Saulo e seu corajoso testemunho em Damasco. Porém, os acontecimentos logo se desenrolaram de acordo com a profecia de Agabo. Os judeus de Jerusalém, influenciados por uma falsa acusação de que Paulo estava pregando contra a lei e o templo, causaram tumulto e agressões contra ele. Os judeus, especialmente os líderes religiosos, alegaram que Paulo estava contrariando a tradição judaica e desrespeitando elementos centrais da fé judaica. Apesar das ameaças, Paulo continuou seu trabalho de propagação do cristianismo. Sua primeira grande missão foi liderada pelo Espírito Santo, em Antioquia, uma cidade vital no início do cristianismo. De lá,
Paulo partiu em sua primeira viagem missionária, acompanhando Barnabé. Juntos, eles viajaram para várias cidades da região da Ásia Menor, como Salamina, Pafos e Antioquia da Pisídia, estabelecendo novas comunidades cristãs e pregando a mensagem de Jesus. Essas viagens não foram fáceis. Paulo enfrentou inúmeros desafios, incluindo perseguições e hostilidades. Em Icônio, por exemplo, os adversários de Paulo incitaram uma multidão contra eles, tentando desviá-los da cidade e fazer com que o pregador e seu companheiro se retirassem. Em um ato de violência extrema, Paulo e Barnabé foram apedrejados. A prática de apedrejamento era uma forma brutal de execução, onde a vítima era golpeada com pedras até morrer ou até ser suficientemente ferida para ser considerada morta. Contra todas as expectativas, Paulo se levantou. Esse ato de resiliência e coragem foi impressionante e notável. Em vez de deixar Icônio imediatamente, Paulo e Barnabé continuaram sua missão. Eles partiram para as cidades vizinhas de Listra e Derbe, onde continuaram a pregar e fortalecer as novas comunidades cristãs. Em Listra, enquanto estavam na cidade, Paulo encontrou um homem que era paralítico desde o nascimento e nunca havia andado. Ele estava ouvindo a mensagem de Paulo, e ao ver a fé que o homem tinha para ser curado, Paulo, em um ato de compaixão e poder, ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse. Para surpresa de todos, o homem imediatamente se levantou e começou a andar. Esse milagre causou um alvoroço entre os habitantes de Listra. Eles estavam tão impressionados com a cura que interpretaram o evento como um sinal divino. Em sua compreensão mítica e religiosa, os habitantes de Listra concluíram que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam descido à terra em forma humana. Eles identificaram Paulo com Hermes, o mensageiro dos deuses, e Barnabé com Zeus, o deus principal do panteão grego. A reação da cidade foi rápida e exuberante. Os sacerdotes dos deuses locais, querendo honrar os supostos deuses, trouxeram touros e grinaldas para oferecer sacrifícios diante de Paulo e Barnabé. Era uma demonstração de adoração e reverência que se baseava em uma compreensão errada da identidade dos missionários. Ao perceber a gravidade da situação e a falsa adoração que estava sendo direcionada a eles, Paulo e Barnabé ficaram angustiados. Eles rasgaram suas roupas, um gesto de grande angústia e rejeição da adoração indevida, e correram para o meio da multidão. Com grande fervor, eles tentaram corrigir a percepção errônea dos habitantes de Listra. Paulo e Barnabé explicaram que não eram deuses, mas apenas seres humanos como todos os outros, e que o milagre que haviam realizado não era por seu próprio poder ou virtude, mas pela graça de Deus. Eles usaram a oportunidade para pregar sobre o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra e o mar, e que havia enviado a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé enfatizaram que Deus não era um Deus dos panteões locais, mas o Criador que oferecia salvação e esperança para todos. Apesar dos esforços de Paulo e Barnabé para corrigir a situação, a multidão, que inicialmente estava tão animada com a presença dos deuses, foi rapidamente influenciada por outros judeus que chegaram de Antioquia e Icônio. Esses judeus, que se opunham à mensagem cristã, incitaram a multidão contra Paulo. O mesmo grupo que havia adorado Paulo e Barnabé agora se voltou contra eles, e Paulo foi apedrejado novamente. A segunda viagem missionária de Paulo foi marcada por um crescimento significativo da igreja. Ele visitou várias cidades e fortaleceu as comunidades já existentes, como em Éfeso e Corinto. Paulo não era apenas um pregador itinerante, mas também um cuidador e mentor das comunidades cristãs que fundava. Ele passava tempo com os novos convertidos, ensinando-os e orientando-os na fé. Suas cartas ou epístolas, dirigidas a comunidades específicas como os Tessalonicenses, Coríntios e Efésios, revelam seu zelo pastoral.
Nessas cartas, ele abordava questões de moralidade, ética e vida cristã, fornecendo conselhos e encorajamento. Elas se tornaram documentos essenciais que formam uma parte significativa do Novo Testamento e moldam a teologia cristã. Durante suas viagens, Paulo também enfrentou prisões e açoites. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente de serem responsáveis por tumultos e por promover práticas judaicas que eram ilegais para os romanos. Essa acusação levou-os a serem presos. Foram severamente açoitados e, em seguida, lançados na prisão, que estava localizada em um local profundo e seguro, com seus pés firmemente presos em um tronco. Apesar das condições adversas e das feridas que haviam sofrido, Paulo e Silas encontraram conforto e força na oração e no louvor a Deus. Naquela noite, enquanto estavam em oração e cantando hinos, ocorreu um evento extraordinário. Um terremoto poderoso abalou as fundações da prisão. As portas da prisão se abriram e as correntes que prendiam os prisioneiros foram soltas. O terremoto foi tão intenso que o carcereiro, acordado pelo barulho, viu as portas da prisão abertas e, temendo que os prisioneiros tivessem fugido, estava prestes a se suicidar, pois sabia que seria responsabilizado pela fuga dos prisioneiros. No entanto, Paulo, percebendo o desespero do carcereiro, gritou para ele não se matar, garantindo que todos os prisioneiros ainda estavam presentes e não haviam fugido. Esse ato de compaixão e a intervenção de Paulo impressionaram profundamente o carcereiro. Ele, atônito e profundamente tocado pelo que havia acontecido, perguntou a Paulo e Silas: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo respondeu de forma simples e direta: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Paulo e Silas falaram ao carcereiro a palavra de Deus, e ele, junto com todos os membros de sua família, acreditaram na mensagem do Evangelho. Após essa conversão, o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas e os recebeu em sua casa, oferecendo-lhes comida e conforto. A conversão e batismo do carcereiro e de sua família foi um momento significativo, demonstrando o poder transformador do Evangelho e a resposta positiva à mensagem de Cristo, mesmo em circunstâncias adversas. Na manhã seguinte, as autoridades enviaram mensageiros para liberar Paulo e Silas, mas Paulo, que era um cidadão romano, exigiu que fossem liberados publicamente devido à sua condição de prisão injusta. As autoridades, temendo as consequências de terem açoitado e preso um cidadão romano sem julgamento, vieram pessoalmente e pediram desculpas a Paulo e Silas, que após cumprir sua missão em Filipos, partiram para continuar sua jornada missionária. Em sua terceira viagem missionária, Paulo continuou a viajar para fundar e fortalecer igrejas. Ele retornou a muitas das cidades onde já havia estado e avançou para novas regiões, como Macedônia e Acaia. Sua dedicação era evidente em sua disposição para enfrentar qualquer adversidade pelo bem do Evangelho. Paulo também desempenhou um papel crucial no Concílio de Jerusalém, onde ajudou a resolver questões teológicas e práticas importantes sobre a inclusão dos gentios na fé cristã. Sua argumentação e liderança ajudaram a definir a direção da igreja primitiva. Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele argumentava que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas e rituais da lei judaica, como a circuncisão e as leis dietéticas. Essa abordagem teológica de Paulo gerou controvérsias e resistência entre alguns grupos mais conservadores dentro da comunidade judaica, que valorizavam fortemente a observância rigorosa das leis judaicas. A situação tornou-se tão volátil que as autoridades romanas intervieram para prender Paulo. Porém, antes disso, a fim de evitar maiores tumultos, decidiram transferi-lo para Cesareia.
uma cidade costeira que serviria como local para seu julgamento perante o governador Félix. O julgamento de Paulo em Cesareia diante do governador Félix destaca-se pela ausência de evidências substanciais que justificassem sua prisão. Félix, ao ouvir as acusações e os argumentos, reconhece a falta de justificativa, mas mantém Paulo sob prisão, mesmo sem uma condenação formal. Durante esse período, Paulo continua a pregar a mensagem cristã, inclusive compartilhando a esperança da ressurreição. Após uma série de audiências e apelações, Paulo permaneceu detido por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. Com a sucessão de governadores, Paulo é novamente chamado a se defender diante de Festo, sucessor de Félix. Mais uma vez, as acusações contra Paulo revelam-se infundadas e ele expressa seu desejo de apelar para César, exercendo seu direito como cidadão romano. Essa decisão o encaminhou para Roma, onde enfrentaria seu julgamento final perante o imperador Nero. Com a decisão de ir para Roma, Paulo foi colocado sob a custódia de um centurião romano chamado Júlio, que foi encarregado de levar o prisioneiro para a cidade imperial. A jornada começou em Cesareia Marítima e Paulo, junto com outros prisioneiros, embarcou em um navio mercante que navegaria até Roma. A viagem, no entanto, foi marcada por desafios significativos. O navio encontrou uma série de dificuldades devido às condições meteorológicas adversas. Um forte vendaval causou a deterioração da situação e, eventualmente, o navio se encontrou em uma tempestade violenta. A tempestade durou vários dias e a tripulação e os passageiros estavam em grande perigo. Paulo, em meio ao caos, teve uma visão na qual um anjo lhe disse que ele deveria comparecer diante de César e que todos a bordo seriam salvos. Após 2 semanas em tempestade, o navio encalhou em um banco de areia próximo a uma ilha desconhecida. Esta ilha era Malta. Os tripulantes e passageiros foram forçados a abandonar o navio e procurar refúgio na ilha. A experiência de Paulo em Malta é detalhada em Atos 28. Ao chegar à ilha, Paulo e os outros foram acolhidos pelos nativos, que se mostraram extremamente amigáveis e generosos. Enquanto eles estavam aquecendo-se ao redor de uma fogueira que havia sido acesa para secá-los e aquecê-los, uma cobra venenosa que havia se escondido na madeira mordeu a mão de Paulo. Os nativos esperavam que ele morresse rapidamente, mas surpreendentemente, Paulo não sofreu efeitos adversos e continuou sem problemas. Esse milagre contribuiu para a percepção de que Paulo era um homem de poder divino, e os habitantes da ilha começaram a vê-lo como um deus ou um profeta. A boa recepção dos habitantes de Malta incluiu cuidados adicionais, e Paulo passou 3 meses na ilha. Durante esse tempo, ele curou muitos dos habitantes, incluindo o pai de Públio, o principal homem da ilha, que estava doente com febres e disenteria. As curas realizadas por Paulo ajudaram a estabelecer uma relação de respeito e gratidão entre ele e os habitantes locais. Finalmente, após 3 meses em Malta, Paulo e os outros prisioneiros foram embarcados em um novo navio e continuaram sua jornada para Roma. Após enfrentar uma série de desafios e adversidades durante sua jornada, Paulo finalmente chegou a Roma. A chegada do apóstolo à capital do Império Romano não foi marcada por celebrações grandiosas ou um acolhimento triunfante, mas sim por uma situação que refletia tanto a continuidade de sua missão quanto suas novas circunstâncias como prisioneiro. Em Roma, Paulo foi colocado sob prisão domiciliar, o que significava que ele estava em uma forma de detenção menos restritiva do que a prisão tradicional. Embora estivesse sob a vigilância de um soldado romano, ele teve a liberdade de receber visitantes e pregar o Evangelho. Sua casa se tornou um centro de ensino e pregação, onde ele continuou a compartilhar a mensagem de Cristo com quem o procurasse. Paulo aproveitou a oportunidade para convocar os líderes judeus em Roma
Ele desejava explicar que não era um criminoso contra o povo ou contra a lei, mas que estava em prisão por causa da esperança de Israel, que ele acreditava ser cumprida em Jesus Cristo. Ele discutiu as Escrituras com eles e lhes apresentou Jesus como o Messias prometido. A resposta foi mista. Alguns dos líderes judeus aceitaram a mensagem e se converteram, enquanto outros rejeitaram suas palavras e discordaram, gerando um confronto e uma divisão entre eles. O período de Paulo em Roma foi um epílogo significativo em sua jornada missionária, marcando uma fase de conclusão e reflexão. Mesmo em prisão domiciliar, ele não se deixou desencorajar. Continuou a pregar e ensinar, impactando vidas e fortalecendo a fé dos cristãos que vinham visitá-lo. O livro de Atos dos Apóstolos encerra com a descrição de Paulo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimentos. Durante seu tempo em Roma, Paulo também dedicou-se a escrever cartas que hoje são conhecidas como as Cartas da Prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas epístolas são carregadas de profunda teologia e sabedoria, oferecendo encorajamento e instruções pastorais. Elas abordam temas cruciais sobre a natureza de Cristo, a vida cristã e a importância da unidade e da fé em Cristo. A segunda epístola a Timóteo é especialmente notável por seu tom pessoal e reflexivo. Considerada uma das últimas cartas de Paulo, ela revela seu estado de espírito enquanto enfrentava a perspectiva de sua morte iminente. Paulo, ao escrever a Timóteo, expressa um senso de conclusão e realização em relação ao seu ministério. Ele menciona suas lutas e a perseverança que demonstrou ao longo dos anos, afirmando que sua vida está prestes a terminar. Ele declara com coragem que já estou sendo derramado como uma oferta de bebida e que o tempo da minha partida chegou. Apesar da sua situação, ele não demonstra desespero, mas sim um sentimento de paz e satisfação. Ele celebra sua fidelidade ao Evangelho e o bom combate que lutou, reafirmando sua confiança em ter guardado a fé. Em uma das suas declarações mais memoráveis, Paulo reflete sobre as tribulações e sofrimento, como registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa perspectiva revela a visão de Paulo sobre o sofrimento e a sua capacidade de enxergar além das dificuldades imediatas, mantendo a esperança na recompensa eterna prometida por Deus. No ano de 64 depois de Cristo, Roma foi devastada por um grande incêndio que queimou extensas áreas da cidade. Sob o reinado do imperador Nero, as chamas destruíram vastas áreas residenciais e comerciais, deixando grande parte da população desabrigada e provocando uma enorme destruição. A causa exata do incêndio permanece envolta em mistério, mas algumas fontes históricas levantam a suspeita de que Nero poderia ter tido algum envolvimento no desastre. Nero tinha ambições de reformar Roma, e o incêndio forneceu uma oportunidade para redesenhar a cidade de acordo com seus próprios projetos arquitetônicos grandiosos. Ele tinha planos para reconstruir partes da cidade com novos edifícios e avenidas, e a destruição causada pelo incêndio poderia facilitar a realização desses planos. Em seus esforços para restaurar a ordem e ganhar a favor do povo, Nero se deparou com um grande desafio: lidar com o crescente descontentamento público em meio à devastação. Algumas fontes históricas, como o historiador romano Tácito,
sugerem que Nero pode ter tocado sua lira e cantado poemas enquanto observava o incêndio, o que alimentou a ideia de que ele estava de alguma forma envolvido ou que não estava preocupado com o sofrimento dos cidadãos. Esses relatos controversos contribuíram para a percepção de que Nero tinha algum grau de responsabilidade pelo desastre. Para desviar a culpa de si mesmo e apaziguar a crescente raiva da população, Nero procurou um grupo marginalizado em Roma para servir de bode expiatório. Os cristãos, que já eram mal vistos e frequentemente alvo de suspeitas e hostilidade, tornaram-se o alvo perfeito para suas estratégias de desvio de culpa. A fé cristã era vista com desconfiança pelas autoridades romanas, e os seguidores de Jesus eram frequentemente incompreendidos e perseguidos. Nero iniciou uma brutal campanha de perseguição contra os cristãos, acusando-os injustamente de serem os responsáveis pelo incêndio. Esta perseguição foi implacável e cruel. Muitos cristãos foram presos, torturados e submetidos a métodos de execução horrendos. Entre os métodos de execução utilizados estavam a crucificação, o lançamento às arenas para serem devorados por animais selvagens e o uso como tochas humanas para iluminar as ruas da cidade durante a noite. Outros foram decapitados. Essas execuções públicas e cruéis não apenas serviram para satisfazer a necessidade de um culpado para o incêndio, mas também funcionaram como um meio de intimidar e controlar a população romana. O sofrimento e a morte dos cristãos foram usados para desviar a atenção do imperador Nero e consolidar seu poder em um momento de crise. Essa perseguição, que ocorreu em um período de grande devastação e desordem, marcou um capítulo sombrio na história do cristianismo, demonstrando a brutalidade e a injustiça enfrentadas pelos primeiros seguidores da fé. No ano de 67 d.C., Paulo, o apóstolo, enfrentou uma nova prisão em Roma, que se mostrava bastante diferente das anteriores. Desta vez, havia um senso sombrio e inevitável de que sua vida estava chegando ao fim. Paulo tinha plena consciência de que não escaparia da condenação, e suas últimas cartas refletem essa certeza. Em sua segunda epístola a Timóteo, ele expressa uma convicção profunda de que havia combatido o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé. Este sentimento de conclusão e realização permeia suas palavras, mostrando que ele se via como alguém que havia cumprido sua missão. A tradição cristã relata que, sob o reinado do imperador Nero, Paulo foi condenado à pena de morte. Como cidadão romano, Paulo tinha o direito de ser executado por decapitação, um método que, embora letal, era menos cruel e humilhante em comparação com outras formas de execução usadas na época, como a crucificação. Ele foi decapitado à beira da estrada que ligava Roma a Óstia, um local que simbolicamente conectava a capital imperial com o mar, um ponto de trânsito entre a cidade e o mundo exterior. A escolha do método de execução para Paulo, considerando seu status de cidadão romano, estava em contraste com a forma como Pedro, um contemporâneo de Paulo, foi executado. Pedro, também preso durante o reinado de Nero, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, uma execução que refletia o desprezo dos romanos por aqueles que eram considerados subversivos ou indignos. O legado de Paulo é vasto e duradouro, oferecendo uma fonte de reflexão e inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. Sua vida e missão foram marcadas por um compromisso inabalável com o Evangelho, e suas cartas continuam a ser um testemunho vívido de sua fé e perseverança. Paulo enfrentou adversidades e perseguições com coragem e convicção, e sua disposição para sofrer por causa de sua fé ressoa profundamente para os cristãos de todas as épocas.
Ele não apenas proclamou a mensagem de Cristo, mas viveu-a com fervor e integridade, servindo como um farol de fé que ultrapassa as fronteiras do tempo e continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam seguir o exemplo de sua vida. Se essa história tocou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.